Olá, hoje é um vídeo muito especial para mim porque é o último que eu realizarei antes de ir para a Alemanha, onde eu farei meu estágio de pós-doutorado. Os próximos vídeos serão gravados naquele país e eu tenho certeza que eu trarei muitas novidades para vocês. No vídeo de hoje eu vou tratar de um tema bastante delicado, que é o plágio. A acusação de plágio é uma das experiências mais desagradáveis de uma carreira acadêmica. Mais grave ainda, quando a acusação ocorre em sua monografia de final de curso, ou na sua dissertação de mestrado, ou na tese de doutorado. E acredite, isso acontece. Por isso, é importantíssimo aprender o que é o plágio e como você pode evitá-lo. Afinal, além de ser imoral, o plágio também é passível de responsabilização civil e criminal. Vamos lá? Uma das situações mais desagradáveis pelas quais eu passei em sala de aula ocorreu na primeira turma em que eu lecionei. Ainda era professor inexperiente, eu lecionava como parte do estágio acadêmico para a conclusão do meu mestrado em Direito. A avaliação da turma era composta por 2 avaliações escritas e um trabalho sobre alguns textos que eu pedi para que a turma lesse. Ao corrigir esses trabalhos, eu identifiquei que os textos elaborados por alguns alunos eram cópia descarada de outros textos na internet. E foi um show de horrores. Logo eu identifiquei que havia 3 alunos que tinham copiado integralmente textos da internet. Mas a situação foi ainda pior. Como eu suspeitei que aquela minha primeira triagem tinha sido incompleta, assim que eu cheguei na sala de aula para confrontar os alunos sobre o ocorrido, eu ofereci o seguinte acordo a eles. Como eu sou um fã da teoria dos jogos, eu bolei uma maneira de os próprios alunos se denunciarem. O acordo era o seguinte: ao invés de eu simplesmente reprovar os alunos como eu havia indicado no meu plano de curso, eu ofereci uma oportunidade a eles, que era a seguinte: quem se identificasse como autor de um trabalho plagiado teria uma segunda oportunidade de apresentar o trabalho. Para minha surpresa, de uns 50 alunos, aproximadamente 20 se denunciaram como autores de um trabalho plagiado, ou seja, uma situação muito pior do que a que eu havia identificado de fato. Ou seja, o resultado foi vergonhoso. Tanto eu como os alunos ficamos horrorizados. Os que cometeram plágio ficaram nitidamente envergonhados por terem sido descobertos. E eu, por ter tido o desprazer de passar por aquela situação. De certo, foi uma das piores situações acadêmicas pelas quais eu já passei. Eu cheguei a passar por uma situação ainda mais constrangedora. Uma professora que se dizia ser docente da USP, mas que não era, depois eu verifiquei, reproduziu literalmente um artigo que eu escrevi sobre a aplicação da teoria dos jogos aos métodos de resolução de disputa. Inicialmente, depois de confrontada por meio de e-mail, ela ainda negou ter cometido o plágio, porque simplesmente referia meu texto na bibliografia. Contudo, depois de eu alertá-la de que aquela prática podia ser inclusive classificada como crime, ela retirou o texto do ar e me enviou um pedido de desculpas. É uma situação que é lastimável tanto para quem plagia quanto para quem é plagiado. O que mais me surpreendeu no primeiro caso que eu mencionei aqui foi a situação particular de um estudante, que era um excelente aluno, participativo, que tinha até se saído muito bem nas provas escritas. Mas ele não se identificou como autor de um dos trabalhos plagiados, e por essa razão eu tive que reprová-lo sumariamente, como eu indicara que seria a consequência daquela prática. O aluno me respondeu o seguinte: mas professor, eu não sei o que é plágio. Eu fiquei embasbacado com aquela situação. Como que alguém não sabe o que é plágio? Embora o trabalho tivesse uma ou outra ideia própria, boa parte dele era composto por cópias de trechos extraídos de outros trabalhos, artigos, livros e textos que o aluno encontrara na internet. Inclusive, o aluno chegou a citar alguns livros, mas sem indicar exatamente qual era a fonte de citação, ou seja, ele apenas indicava de acordo com o autor tal e repetia as ideias dele, mas não indicava exatamente qual era a referência do trabalho, o que também se qualifica como plágio. O que eu aprendi com essa situação é que aquilo que eu tomara como óbvio, o fato de que qualquer um saberia de início que era um plágio, como um conceito autoevidente,
é que a maior parte das pessoas simplesmente não tem uma noção exata sobre o que é o plágio. Informalmente, nós podemos definir o plágio como a utilização de ideias de outras pessoas como se fosse nossa. Essa é uma definição informal, mas que elucida as principais características do que é o plágio. Mas a Universidade de Oxford nos traz uma apresentação muito mais formal do conceito de plágio, que é o seguinte: plágio é apresentar o trabalho de outra pessoa ou suas ideias como se fossem suas, com ou sem consentimento, incorporando-a a seu próprio trabalho sem o reconhecimento adequado da obra alheia. Qualquer material, esteja publicado ou não, em forma manuscrita, impressa ou eletrônica, está coberta pela definição de plágio. O plágio pode ocorrer intencionalmente ou mesmo por imprudência. E, de acordo com o regulamento de Oxford para avaliações, o plágio intencional ou imprudente é um delito disciplinar que pode ser punido com diversas sanções que vão desde uma simples advertência até a expulsão da universidade. O que eu acho mais interessante na discussão sobre plágio é o seguinte: um bom trabalho acadêmico é construído a partir da referência a outros autores. Não é vergonha nenhuma que você utilize a ideia de 3, 4, 5 autores para elaborar seu trabalho, desde que, evidentemente, você cite de onde extraiu aquela informação. Isso não é vergonha. Pelo contrário, um trabalho que cite 5, 10, 15, 20 autores mostra que você foi suficientemente cuidadoso para elucidar quais são as premissas da sua pesquisa. Como você pode evitar o plágio? A única forma de evitar o plágio é citando. Não basta incluir o texto nas referências bibliográficas do trabalho. Muitos dos alunos que eu peguei plagiando ao longo da minha trajetória acadêmica até indicavam os textos de onde tinham tirado aquelas informações na parte final do trabalho, onde eles citavam a bibliografia. A questão é que a citação deve ser efetuada ao longo de todo o trabalho, no momento exato onde você utiliza aquela informação. Mas quais são as consequências de incorrer em plágio? Existem inúmeras sanções que podem ser aplicadas em caso de plágio. Como ilustra a definição de plágio de Oxford, um primeiro tipo de sanção que pode ocorrer é de natureza administrativa. O aluno que for pego plagiando pode ser simplesmente advertido administrativamente, pode ser suspenso ou pode ser inclusive expulso da universidade por descumprimento de normas de conduta acadêmica. No meu caso, eu gosto sempre de indicar nas emendas dos cursos que eu leciono que a prática de plágio será punida por meio da reprovação sumária do estudante com a atribuição de nota 0 a todo o curso dele. Ou seja, eu não me limito a aplicar a nota 0 ao trabalho elaborado pelo aluno, mas eu o reprovo sumariamente. Por quê? Porque ele descumpriu a mais básica das regras de um trabalho acadêmico, a honestidade. Mas também é possível que quem comete plágio sofra punições que vão além da esfera administrativa. Alguém que plagia pode sofrer, por exemplo, uma ação de indenização por danos morais e materiais, caso cause prejuízo ao autor do texto. Esse prejuízo de natureza moral dá-se justamente pela simples violação de um direito de personalidade do autor, que é justamente a autoria daquele texto que foi plagiado. Mas caso o autor demonstre que sofreu, além do prejuízo moral, também prejuízos de natureza material, também será devida uma indenização de cunho material com o objetivo de compensá-lo pelos prejuízos financeiros que sofreu em virtude de seu trabalho ter sido plagiado. Uma última consequência, que a meu ver é até mais grave, é o fato de que o plágio também pode ser caracterizado como ilícito penal. O artigo 184 do Código Penal tipifica a violação de direito autoral como crime passível de detenção de 3 meses a 1 ano. E o parágrafo 1º do artigo 184, além disso, dispõe que a reprodução total ou parcial da obra intelectual sem autorização expressa do autor impõe a aplicação de pena de 2 a 4 anos. Ou seja, plagiar é uma fria. Se você gostou do vídeo, curta-o e se inscreva no canal para acompanhar nossas próximas lições.